que o aborto é permitido no Brasil? Baby, nós temos o artigo 128 que diz o seguinte: não é considerado crime o aborto provocado por um médico, feito por um médico, quando, primeiro, a paciente tem risco de morte, e isso é comprovado, e ele não pode melhorar a saúde dela. Segundo, permitido quando do estupro ou de uma fertilização não autorizada. E terceiro, permitido quando é provado que o feto tem alguma anomalia física ou cerebral, atestado por 2 médicos e com a permissão do juiz. Quer dizer, com a ordem judicial. Com a ordem judicial. Isso e como aí, a nossa justiça é lenta, igual uma tartaruga, muito difícil. Acaba o período da gestação e no aborto não é autorizado, e aí nascem as crianças anormais, não é? Esse é muito discutível, esse terceiro item. Mas, baby, o que é importante aqui na nossa cidade, eu estava vendo uma pesquisa feita por uma antropóloga da UNB e uma médica sanitarista do Rio de Janeiro, que estudaram durante 20 anos esse problema do aborto. E eu lendo, pesquisando, né, e vi que a estatística da região sul, sudeste e nordeste é muito diferente da nossa realidade. Ah, é? Lá, por exemplo, as mulheres, o índice maior de aborto fica entre 19 e 29 anos, por mulheres que geralmente têm uma vida estável, que já têm às vezes um filho, são casadas ou têm uma união estável. A maioria são católicas, em segundo vem as espíritas, em terceiro vem as protestantes. Mas, infelizmente, aqui em Manaus, a gente não tem uma estatística que nos dê essa parte de estado civil, de religião, nada disso. O que a gente vê no dia a dia, eu que trabalho nas maternidades do governo, da prefeitura, o que a gente vê é que nossas meninas estão começando uma vida sexual muito precoce. Né? E eu estava nos bastidores aqui falando para você que o ano passado eu tomei um susto quando eu estou prescrevendo lá na maternidade Ana Braga e vi a idade da menina, 13 anos. Pequenininha, mionzinha, não tinha nem peito ainda para amamentar. E eu perguntei, o seu primeiro filho? Ela disse, não, é o segundo. Aí eu disse, com que idade você iniciou sua vida sexual? Aos 9. Aquilo com a naturalidade que me chocou. Até um certo orgulho, não? Se orgulhando, né? Então, baby, o que eu acho que nós poderíamos, cada um de nós, fazer para evitar isso aí? Bom, com a minha vivência de 31 anos nessa área da saúde, primeiramente, os programas sociais hoje estão funcionando, tem muita coisa que melhorou nesses últimos 20 anos, a gente não pode discutir. Melhorou a maternidade aqui em Manaus, tem muitas maternidades feitas pelo governo, mas a população também cresceu. Então faltam leitos, né? Falta uma assistência melhor. Hoje o governo distribui preservativos, coloca o DIU, dá uma pílula, mas mesmo assim a gente sabe da carência do atendimento do profissional. Por exemplo, chegou a menina lá com aborto, mas minha filha, por que você não pegou sua pílula? Eu fui lá toda semana, a médica não vai, ou a médica está de licença, ou não sei o que, o médico, não tem médico lá no meu posto, né? Então, essas coisas é que ainda a gente sofre, né? Essa carência do atendimento do profissional. Ainda faltam profissionais de saúde. Então, o que eu acho? Que a família é o esteio, é o nosso alicerce. E essa promiscuidade que existe na população mais carente, essas meninas que começam com essa vida sexual com 9, 10 anos, e que a gente sabe muito bem, e eu tenho conhecimento disso porque fui secretária da infância, e a estatística de 75% dos casos de abusos que existem na infância são provocadas pela própria família, é o pai, é o padrasto, é o primo, é o irmão, é dentro de casa. Essas meninas entram nessa vida sexual promíscua, né, muito cedo. E o que leva a isso? Leva a doenças, né, problemas sérios que podem levar até a morte. Fazem um aborto de escondido. Fazem um aborto escondido. Muitas vezes sabe Deus como, profissionais não. E leva às sequelas ginecológicas. Às vezes elas ficam podem ter sepsemias, peritonites, até chegar à morte, como também podem ficar estéreis pelo resto da vida, porque uma das coisas mais comuns é a obstrução das trompas, né? Quando você faz o aborto, há uma obstrução tubária, e essa obstrução tubária leva à esterilidade. Então, mais tarde, ela vai querer ter um filho e não pode, né?
Então eu acho o seguinte, baby, que deveria ter uma campanha assim, muito séria do governo, mostrando as consequências do aborto. Exatamente. Mostrando para essas meninas os meios contraceptivos que existem hoje. É a injeção, é a pílula, é o anel. E até a tal da pílula do dia seguinte, não mas é? a pílula do dia seguinte, ela tem sido muito mal usada, justamente por falta de orientação, porque ela transou sem camisinha, ela corre e vai. Ela não sabe o período do ciclo que ela está. Às vezes nem precisava tomar, só no período fértil, mas ela não tem esse conhecimento. Então ela toma, às vezes, errado. Muitas vezes menstruou e não foi nem ao médico, não é? Ela já passa da pós-menstruação, já é o sexo transado da maneira que elas bem entendem. O anticoncepcional, ele é efetivo, ele é muito bom, a injeção, o comprimido, mas ele tem que ser passado também por um profissional da saúde, porque nem todo anticoncepcional é aquele que o seu organismo vai aceitar. Então, às vezes, a menina toma um anticoncepcional, vomita, passa mal, aí larga, não quer tomar mais. Mas só que é porque aquela dosagem não é ideal para ela. Então tem que tentar o outro até acertar. Acertou, é como jogador de futebol, não se troca mais. Se o time está jogando bem, não se troca mais. Então ela permanece com aquele anticoncepcional. Mas o que a gente vê no dia a dia é o anticoncepcional mal orientado, mal administrado, e por conseguinte elas têm vários problemas. Já apareceu na tua clínica, na clínica da mulher, alguém dizendo: eu não consigo engravidar, e escondendo um aborto do passado? E como, né? Tem umas que me pedem até para nem colocar na ficha que fez um aborto quando era jovem, porque às vezes realmente por um estupro, que ela quer esconder com vergonha, outras vezes porque era jovem, solteira, não queria que o pai e a mãe soubessem, porque não ia expulsar de casa, né? E aparecem casos assim, baby, chocantes. Semana passada apareceu um caso de uma moça que não queria cometer o aborto. Mas ela está com emprego, que é salário mínimo, mora com a mãe é casada novamente, ela tem um padrasto. E quando ela deu a entender à mãe que ela estava gestante, a mãe arrumou as malas dela e vai embora, vai botar na rua, né? Meu Deus. Ou então faz o aborto. Baby, eu acho que a família ela tem que dar o apoio a essa moça, essa menina. A família é a base, Rosinha, é a base de tudo. Entendeu? Porque o que eu acho que acontece muito hoje, eu tenho meninas de alta sociedade que estão grávidas de 15, 16 anos e que os pais apoiaram. Então eu acho o seguinte, que a família não tem que apoiar e assim, eu vou criar, né? E deixar, porque para o ano ela vai ter outro. Então deixar ter o filho e dar para ela a obrigação de criar. Vai trabalhar, vai estudar e vai criar o seu filho. Vai passar a noite toda acordada, dando de mamar, para ver o que é bom. Aí ela não vai ter outro. Aí ela vai evitar, porque ela está sofrendo na pele. Agora tem umas mães que são, vamos dizer assim, amélias, porque a filha tem um bebê. Aí elas que trabalham fora, que lutam, passam a noite inteira criando o neto e a filha fica num bem bom. No ano seguinte estão gestantes de novo. E agora está se passando um problema que vem se agravando a cada dia. Alguns remédios proibidos à venda, elas utilizam para o aborto, como o tal do Citotec, que é um remédio para úlcera, você não tem enganada, não é? E estão vendendo... No câmbio negro. Não, e não é só isso. Estão vendendo o Citotec falsificado. Que não é um verdadeiro remédio. É um verdadeiro, pode ser tudo, menos um Citotec legítimo. Mas você sabe acabou o organismo, não é? Que a taxa de mortalidade diminuiu, porque nos anos 80, baby, quando não existia ainda o Citotec, as meninas faziam aborto com injeções de substâncias cáusticas dentro do útero. Meu Deus. Com venenos, com sondas